Olá, muito bom dia. Hoje é dia 10 de julho. Estamos dando início a mais um Toque Mais, o podcast da SP Rio Mais, portal de notícias no Vale do Paraíba, Litoral Norte e região. Eu sou o Zé Guilherme. Aqui do meu lado está o Elcio Costa, jornalista Elcio Costa. E hoje o nosso convidado muito especial é o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Nós vamos conversar com ele sobre as obras de casas no litoral, sobre privatização, sobre política. Muito bem-vindo, Felício. Tudo bem, Zé? Elcio, um prazer estar com vocês, com o pessoal da SP Rio. Estou aqui à disposição para falar sobre o Estado de São Paulo, política, enfim. Estou aqui para responder ao que for necessário. Antes da primeira pergunta, nós vamos soltar a nossa vinheta. Meu Deus do céu. Essa vinheta a gente sempre pergunta... Vocês estão muito mais bonitos no desenho do que pessoalmente. Com toda certeza. O Jean fez uma cirurgia plástica em nós dois ali. Ficou lindo. Vice-governador, vamos começar com um assunto quente, que está repercutindo até hoje, e essa semana ainda vai continuar sendo o tema das discussões em Brasília e nos centros de poder. Votação da reforma tributária, movimentou Brasília. A gente teve a presença do governador Tarcísio, uma figura de bastante destaque nas discussões da reforma. Ele foi até Brasília, defendeu a reforma, com certas ressalvas, mas defendeu a reforma, tirou fotografia com o ministro Haddad. Depois enfrentou deputados enfesados do PL, que o criticaram muito, e também o próprio ex-presidente Bolsonaro chegou a rebater e a discutir alguns pontos da reforma. Eu pergunto, por que São Paulo apoiou a reforma tributária? Olha, primeiro, acho que o governador deixou claro, era o texto possível. Mais uma vez, o nosso governador Tarcísio foi para perto do problema. Ele acampou em Brasília, como ele disse, ficou lá praticamente segunda tarde até sexta-feira à noite, acompanhando e sentindo o clima do que ele encontrava politicamente e tecnicamente no cenário em Brasília. E olha, ele percebeu que ali o encaminhamento para aprovação era evidente e foi buscar aquilo que era possível ser feito no texto. Como é que é? Tem aquele velho ditado, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu não sei se ficou o dedo, ficou o anel, mas ele salvou alguma coisa aí, né? É importante o que ele conseguiu salvar na questão da representatividade do Conselho, de estados, também da questão da participação do fundo no estado de São Paulo, e buscou fazer o que era possível no texto. Vale lembrar, né, Zé? É um texto ainda em formação, pelo que eu estou vendo, né? Foi uma primeira etapa, agora vem o Senado, mais discussão, possível alteração. Eu estou acompanhando a imprensa e não consegui ver duas reportagens que descrevessem a reforma do mesmo jeito, né? Ninguém entendeu direito ainda, né? Porque ainda tem uma alíquota para ser definida, quais são os produtos da cesta básica, quais não são, enfim, uma série de definições que devem acontecer. Eu acho que o cenário para o mercado internacional, com uma aprovação de uma reforma, é positivo, é um sinal de que o país quer simplificar, né, para o cidadão. Né? Agora, por exemplo, ontem eu já escutei o API dizendo que, olha, a alíquota de 25% já nem dá mais para ser, tem que ser mais do que isso. Olha só, imagina a gente terminar essa reforma dizendo que a alíquota vai ser 27%, 28%. Isso para o setor de serviço. Não, para todos, né? Porque aí ela passa a ser única para todos e aí passa a englobar também o setor de serviço. Quer dizer, todos não, porque houve uma série de exceções, e é justamente isso que o API está dizendo, né? Vários setores pediram isenção, que foi concedida ali naquela última votação à noite. E isso vai acabar onerando os que estão pagando, não tem milagre, né? Não tem milagre. Agora, importante dizer também, o que eu gostaria é que a gente tivesse essa mesma rapidez, né, para aprovar uma reforma administrativa,
né? Que eu acho que só se fala em arrecadar mais, mas não se fala em gastar menos. Vice-governador, como é que está a questão da reforma administrativa no Estado? A gente chama de modernização administrativa porque a reforma mesmo precisa de mudanças de legislação federal. Mas o que nós vamos fazer é enxugar cargos, cortar o número de cargos comissionados e fazer com que nós possamos ter mais transparência, mais facilidade, inclusive para a própria imprensa poder acompanhar quem são os comissionados, os funcionários de livre nomeação, quais são os salários, fazer com que toda a folha de salário fique mais transparente e simplificada dentro do Estado de São Paulo, reduzindo também um volume expressivo de cargos comissionados. Voltando um pouquinho para a questão da reforma que foi votada semana passada e o comportamento do governador Tarcísio de Freitas. Com o presidente Bolsonaro tornando inelegível, existe uma disputa não, mas existe um palpitômetro, né? Quem pode ser o candidato potencial para herdar esses votos, essa herança bolsonarista na eleição presidencial daqui a algum tempo, né? 2026. O governador, com essas mudanças, de repente pode se posicionar como um eventual candidato. Isso abre espaço político para o senhor? Como é que fica? Como é que está sendo tratado isso ao nível de governo? Elcio, eu nunca vi, aqui vou fazer um testemunho aqui para você, eu nunca vi o Tarcísio gastar um minuto sequer do dia dele pensando em política eleitoral futura. O foco dele, ele é muito focado, militar, engenheiro, ele está focado em construir soluções para a gente poder prestar melhores serviços no presente e um bom legado para o futuro, com as concessões, aliás, as quais eu sou o presidente do Comitê de Desestatização, com as concessões, com as PPPs, com as privatizações. Então isso não está na agenda do Tarcísio e ele está com muito foco em, como eu disse, prestar melhores serviços no presente e construir um bom legado para o futuro. Agora, eu ia entrar exatamente na questão dos projetos que o senhor toca, né, a pedido do governador, que são estatização, a questão da Cracolândia, mas acho que vale a pena só citar mais uma coisa. Nós estávamos falando da reforma, o senhor falou que essa reforma não tem um rumo ainda, muita coisa em aberto. Essa é a reforma, de repente, possível, mas qual seria a reforma necessária para ser implantada, por exemplo, na questão tributária? Não, eu acho que ela tem que ser para todos os estados. Então não ficou claro como será a distribuição dos recursos. Eu acho que são muito mais dúvidas. E ela pode até se tornar, se as dúvidas forem respondidas da forma que a gente acha que deve acontecer, precisa terminar essa disputa entre estados. Se houver benefícios para fomentar desenvolvimento industrial em estado A, B, C ou D, isso tem que ser feito de forma clara, colocado de forma muito clara. Hoje não existe isso. O estado de São Paulo, por exemplo, perdeu várias empresas ali na divisa, em Extrema, divisa de Minas Gerais. Tá 50 metros, né, da divisa, tem várias fiscal, indústrias, né? Guerra fiscal. Então, se de fato isso se consolidar, ficar muito claro que não existirão mais ferramentas possíveis para uma futura guerra fiscal, aí o caminho da reforma está certo. Então, as respostas às dúvidas é que tem que seguir de maneira correta. Então, não estou dizendo ainda que ela não é, mas eu acho que ela tem muito mais dúvidas, perguntas do que respostas ainda. Foi um primeiro passo na construção da reforma. Eu acho que do ponto de vista externo foi positivo. O mundo está vendo que o Brasil está com disposição de simplificar a vida do empreendedor, né? Então esse eu acho que é o mais importante. E tem a questão, quer dizer, há muito tempo se fala nisso e nunca foi até o final, né? É verdade. E agora tem uma transição longa, né? A transição vai ser longa. Eu acredito que ainda é passível de mudanças ao longo desse caminho, mas é o primeiro passo. É possível consertar. Né? É o primeiro passo. A questão dos projetos que estão sob a sua responsabilidade. Vou começar pela Cracolândia. Aliás, logo que o senhor assumiu esse projeto, o senhor veio aqui, conversou com a gente sobre isso. Em que pé está esse projeto? O que é possível fazer um balanço nesse curto espaço de tempo das ações em relação à Cracolândia? Completando, hoje de manhã, uma matéria na CNN mostrou uma turma de usuários voltando para a Cracolândia. Bom, primeiro é um problema de 30 anos, né? Não é uma missão simples, mas
estão todos muito engajados e comprometidos. Quando eu falo todos, eu estou falando o próprio governador Tarcísio. Primeiro, é um problema que normalmente os governos procuram lavar as mãos, né? O governo estadual faz culpa do prefeito, ali não. É um trabalho conjunto, o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, junto com o governador Tarcísio, que colocaram as suas equipes para trabalhar de forma conjunta. Isso é inédito, a gente nunca viu isso de fato na prática. E eu posso dizer que isso está acontecendo na prática. Equipes de saúde estadual e municipal trabalhando em conjunto, equipe social estadual e municipal trabalhando em conjunto, segurança estadual e a Guarda Civil municipal e fiscalização de posturas municipal trabalhando em conjunto. Então, isso já tem feito toda a diferença. Quem de fato frequenta a região central da cidade de São Paulo sabe que mudou, e mudou para melhor. Não quer dizer que está ótimo, que é o objetivo final. Não. Isso eu estou falando sobre todos os aspectos, né? Não só especificamente dos usuários das cenas abertas de uso, conhecido como Cracolândia. Mas a gente viu recentemente filmes aí sendo mostrados sobre a Praça da Sé. Eu entreguei viaturas do Corpo de Bombeiros na Praça da Sé, num evento na própria Praça da Sé. Então a gente vê que a Praça da Sé foi devolvida para a população, tem elogios do próprio padre ali da Praça da Sé, em nome até do nosso Dom Odilo, enfim. A gente já percebe regiões do centro de São Paulo muito diferente daquilo que estava. Essa semana, 400 novos guardas civis municipais estarão na região central da cidade de São Paulo também, atuando, que foram 1.000 formados lá pelo prefeito Ricardo Nunes, e agora 400 apoiando a Polícia Militar, Polícia Civil nessas ações. E o Hub, que é para acolher aqueles que precisam, aqueles em vulnerabilidade que têm o vício das drogas, principalmente o crack. E o Hub que nós criamos, que é o Hub de cuidado com crack e outras drogas, já está sendo acompanhado por universidades, né, aqui de São Paulo, e os seus números já estão sendo acompanhados, inclusive, por estudiosos do exterior, porque o resultado é espetacular. Mais de 5.000 atendimentos em 3 meses no Hub, por volta de 2.200 internações e acolhimentos. Internações em hospitais, né, especializados, e acolhimentos em comunidades terapêuticas. 2.200 acolhimentos. Claro, para aqueles que têm a indicação de serem encaminhados. Outros acabam fazendo o tratamento no CAPS, que é o tratamento ambulatorial, grupos de mútua ajuda, amor exigente, narcóticos anônimos, uma série de ações feitas pelo governo Tarcísio voltada para este problema que é muito grande. Para vocês terem uma ideia, desde 2019, 4 anos, o Estado de São Paulo tinha uma lei da política estadual de drogas, mas não estava regulamentada. Era preciso coragem para regulamentar. E nós o fizemos. Em menos de 5 meses. Regulamentamos a política, criamos o Hub de cuidado, ampliamos as vagas. Isso eu estou falando para cuidar daquelas pessoas que precisam e querem tratamento. Então, os resultados do Hub, de fato, são exemplares, e a gente vai avançando dia a dia. Lembrando, todas as internações e os cuidados são feitos de forma voluntária. São aquelas pessoas que ou procuram ou são abordadas pelos nossos profissionais nas cenas de uso. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Na verdade, a coordenação desse grande programa passa pela sua mão. O prefeito Ricardo Nunes, ele defendeu a internação compulsória, que é meio na lateral das iniciativas do Estado. O que o senhor acha dessa iniciativa? Não, isso foi no início, na verdade. Depois ele entendeu que nós temos um grande trabalho a ser feito. Tem uma pesquisa feita pela Unifesp. Tudo que nós estamos fazendo tem, vamos dizer, um respaldo da questão científica. Tem uma pesquisa que mostra que 40% da população que está lá é passível de um acolhimento e tratamento por vontade própria. Então, a gente tem que começar por eles, né? A gente tem que começar oferecendo para quem quer, né? Isso, inclusive, com a chance de o resultado ser ainda melhor. E, eventualmente, lá na frente, se for necessário, isso será devidamente conversado. Mas não é o momento. Nós temos muito trabalho ainda pela frente em relação a essas pessoas que precisam e que gostariam, sim, de ter um tratamento. A pesquisa da Lecuca, feita pela Unifesp, que das cenas abertas de uso, mostram que 90%, quando questionados, gostaria de sair daqui, respondem que sim. Né? A gente sabe que esse não é um número que corresponde de fato à vontade, né? Mas depois, fazendo uma pesquisa em profundidade, que eles chamam, 40% se consolidam
como passíveis de um tratamento voluntário. Portanto, e claro, quando você vai criando uma nova forma de atuação, mostrando que você está entendendo a realidade de cada um, oferecendo uma linha de cuidado específica para cada um, como o Hub está fazendo, um vai falando para o outro e as coisas vão acontecendo. De fato, o resultado é muito positivo e nós vamos continuar, temos muito trabalho pela frente e a questão da internação compulsória não é o momento de discutir. Semana passada teve uma reportagem que se tratou da vinda de pessoas para tratamento de usuários de droga para a região, para São José dos Campos. Falou-se em 300, 350 pessoas. Isso teve uma certa repercussão. Isso está acontecendo? Como é que o senhor vê isso dentro do projeto maior da cenas abertas de uso ou da Cracolândia? Olha, se o Alexandre de Moraes tivesse visto essa reportagem aí, ou alguém falou, não sei nem se é jornalista, ou se foi jornalista um dia, já tinha mandado prender, porque não é verdade, né? É um número totalmente furado, fake news, né? Para variar. Mas às vezes vale a época da pós-verdade, né? O pessoal fala, espalha nas redes sociais e aí depois você vai explicar e o pessoal não gosta muito de explicação. Mas como está esse cenário? Vou explicar. Primeiro, vou explicar. As comunidades terapêuticas, nós temos 1.800 vagas de comunidade terapêutica em todo o estado, além de mais 1.500 vagas em hospitais especializados em todo o estado. E dos 2.200 pessoas que foram internadas, por volta de 6%, 170 pessoas vieram para as comunidades terapêuticas aqui da região. 6%. Né? Desses 6% que estou falando aqui, né, de aproximadamente um número mais ou menos 160, 170 pessoas, nós tivemos por volta de 80 pessoas que já saíram do tratamento das comunidades terapêuticas, o Hub já veio buscá-las e elas retornaram aos atendimentos ambulatoriais. O Hub faz o acompanhamento da linha de cuidado dos tratamentos. Então nós sabemos o histórico de tudo que aconteceu. Dessas 80, depois nós temos mais 90. Dessas 90, nós temos 82 em tratamento nesse momento, nas comunidades terapêuticas aqui da nossa cidade e região, Jacareí, São José, dentro das comunidades terapêuticas. Nesse número todo, nós tivemos 8 pessoas que fugiram do tratamento. Essas 8 pessoas é que nós não estamos acompanhando. O restante todo acolhido, monitorado e levado para cá e depois, quando precisa, depois levado de volta para o Hub ou até mesmo para outras cidades, porque às vezes necessariamente eles nem são da cidade de São Paulo. Portanto, todo um trabalho de acompanhamento justamente para não ser aquilo que às vezes as pessoas vêm de outras cidades, que pegam pessoas moradores de rua e levam para outros e jogam na rua de outras cidades. Tem muitas denúncias nesse sentido. Aqui não tem nada disso, é um trabalho sério de acompanhamento dos cuidados dessas pessoas que tanto precisam. Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu estava no Hub, porque eu gosto de estar muito presente. Eu sou 50% prefeito ainda e 50% vice-governador, né? É o espírito do prefeito. E eu gosto de estar perto. E aí lá no Hub de cuidado com crack e outras drogas, eu estava lá, entrei e logo depois, quando eu estava saindo, uma moça me abordou e disse: senhor é o seu Felício, né? Eu falei: sou eu mesmo. Ela falou: o senhor me conhece? A senhora me conhece? Ela falou: sim. Tanto que quando o senhor entrou, eu perguntei para as pessoas que estavam aqui, né, o que o senhor Felício estava fazendo aqui. E aí as pessoas me falaram que o senhor que estava tomando conta disso aqui. E aí eu respondi para elas: olha, se é o senhor Felício que está tomando conta, vai funcionar. Por quê? Porque ela era uma pessoa de São José, que há 2 anos tinha ido para São Paulo, acabou na Cracolândia, e ela estava indo lá receber tratamento. Ela está hoje numa comunidade terapêutica, me manda fotos, inclusive, dela lá. Portanto, isso não tem fronteira. A gente tem que cuidar dessas pessoas e o Estado hoje tem vagas sobrando para cuidar dessas pessoas aqui da nossa região e de todo o Estado. Em São José dos Campos, nesse primeiro ano, só 120 pessoas foram enviadas para as comunidades terapêuticas da nossa região, gente de São José. E de outras cidades do Vale, mais por volta de 100 pessoas também, aí sim completando essas 370 pessoas, né? Como você pode ver, um grande volume da própria cidade e outros aqui do próprio Vale do Paraíba. Aliás, esse era um convênio que já existe há muito tempo entre o Estado e as comunidades terapêuticas do Estado. Você lembra, Elcio, quando a gente teve lá, vice-governador, numa entrevista lá no Palácio, que... A primeira que ele concedeu lá para uma emissora local. Exatamente. Não havia números, né? Isso. Não havia números
da população em situação de rua, usuária, perfeito. Então, pelo seu discurso aí, a gente vê que conseguiram fazer esse mapeamento. Zé, para você ter uma ideia, foram quase 3 meses de discussão para ter uma metodologia única para contar os usuários. É que o seu Feliz está tomando conta. Né? Então, você tem uma ideia, foram 3 meses de discussão entre GCM, discussão no bom sentido, saúde, social, do município e do estado, para ver como é que nós íamos contar, porque cada um contava de um jeito diferente. E se você não tem contagem até dos usuários, você não consegue medir resultado. A gente sabe o que é ser gestor, né? Você tem que ter resultado, poder ir acompanhando, e nós estamos acompanhando tudo. Tem mais dados. 70% dos atendidos pelo Hub são moradores de situação de rua, ou das cenas abertas, ou moradores de rua da região central. 40% saíram das cenas abertas de uso. Então são das cenas abertas de fato. Então são números muito expressivos. Você está falando de 2019, nós estamos falando de 800 pessoas que já das cenas abertas já foram atendidas pelo Hub. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo. Muito bem, vamos mudar a nossa pauta aqui para os processos de privatização, de concessões, que também estão sob a sua liderança. Né? Sim. Qual o balanço que se faz? Vai dar para privatizar a Sabesp dentro daquele prazo de fim de 2024? Então vamos lá. Na questão da Sabesp é diferente, né? Nós temos 17 projetos de concessões e PPPs. Só vou falar rapidinho dos projetos que eu acho que vale a pena. Aqui da nossa região, vou focar aqui. Aqui a gente tem a travessia de Balsas, que precisa ser modernizada e será feita através de concessão. Sabe quanto custa para você, do seu imposto, a travessia de Balsa todo ano? 270 milhões de reais. 30 milhões de reais arrecadados e 270 milhões de despesa. Ou seja, 240 milhões de reais que saem do bolso, nosso bolso, do pagador de imposto, para manter as travessias de balsa. E isso da forma como está hoje, que está muito longe de ser uma forma adequada. Nós queremos fazer a concessão de travessia das balsas. Não é só de São Sebastião e Ilhabela, a gente tem do Guarujá, tem a de Natividade Paraibuna, tem Guarujá Bertioga, Santos Guarujá, são 8 travessias, Iguape, tem 8 travessias, 9 travessias na verdade, marítimas e no caso da represa também, para serem modernizadas. Inclusive nós estamos pensando até em mudar a matriz energética. É possível, nós estamos estudando, trocar por balsas híbridas ou até mesmo balsas elétricas. Estamos fazendo esse estudo. 60% do custo das travessias de balsa é combustível. Se hoje o Estado tem que comprar combustível, tem licitação de combustível para abastecer a balsa, tem licitação para manutenção corretiva das balsas, licitação para manutenção preventiva das balsas, licitação para operação, licitação para cobrança. Tudo isso tem que ser unido numa grande concessão, e é claro que vai acabar tendo custo também, vai continuar tendo custo, mas ainda que tenha um custo, a gente quer um serviço melhor, quer que a pessoa possa pagar em qualquer tipo de forma de pagamento, quer que ela possa ter horários certos das balsas, quer ter também sustentabilidade nos combustíveis, enfim, né? Mais segurança em relação às travessias, e isso vai acontecer com a concessão. Depois nós temos também o trem Campos Pinda, que a gente quer retomar esse transporte ferroviário de Campos a Pinda, que faz parte também das concessões. A concessão das manutenções de unidades escolares, que também vai abarcar as unidades escolares aqui da região, sempre falando do Estado, né, da questão do Estado. A concessão do Rodoanel, que já foi feita, e agora vai, em 3 anos, ser entregue, essa obra que nós estamos esperando há anos e anos e anos, né? E a gente tem, de fato, um acompanhamento e gestão que foi muito falho ao longo dos anos por parte dos governos anteriores. Aquilo que foi transformado em concessão teve mais eficiência. Eu vou dar um exemplo, a Tamoios. A Tamoios ficou anos e anos e anos, Dersa fazia licitação, a construtora abandonava, aí houve a concessão. E o próprio contorno de São Sebastião, que hoje é uma concessão, né? Era uma construtora, a construtora Dersa fez licitação, a construtora abandonou a obra, e aí agora depois fizeram uma concessão, e agora a concessionária
que é a responsável pela construção da obra, e não mais uma construtora para depois conceder depois de pronto. Então, isso mudou a forma, assim como está sendo feito o Rodoanel e como a gente pretende fazer, por exemplo, com uma obra que está parada há muitos anos lá em São Paulo, que era para a Copa de 2014, que é a linha 17 Ouro do metrô, aquele monotrilho que liga lá Congonhas e que está parado e já deu problema agora de novo. Nós estamos tirando a construtora e já existe uma concessionária que ganhou a licitação e uma das soluções é já transferir para a concessionária para ela terminar a obra e iniciar a operação. Os trens estão vindo da China, da BYD, né, foram adquiridos na BYD porque a empresa original quebrou, né, que iria fornecer os trens, acabou quebrando, foi feita uma nova licitação e quem ganhou foi a BYD, que está fazendo os trens de acordo com o trilho que já existia, porque esse é o problema, né? Normalmente esses monotrilhos, cada um tem um trilho diferente, então eles tiveram que adaptar o trem que eles já possuíam para a realidade da obra. Olha só quanta confusão, quanto pepino, e quando você faz uma concessão diretamente você tem mais facilidade. Para terminar, privatização da EMAI, que é uma empresa geradora de energia, vai acontecer ainda este ano, o final dos estudos para publicação de edital de privatização da EMAI, e depois a Sabesp, que nós não temos prazo. O nosso prazo é de concluir os estudos de privatização, para mostrar que é possível reduzir tarifa e antecipar a universalização. Depois disso, vem uma etapa de negociação com os municípios, com a própria cidade de São Paulo, que é detentora do maior contrato com a Sabesp, para que a gente possa avançar na universalização. Mas os senhores não trabalham com prazo para isso? Por exemplo, para concluir esse processo? Sim, o primeiro prazo é em relação aos estudos. Um ano, meio do ano que vem, os estudos estarão prontos. Então, o primeiro prazo é concluir o processo. Por quê? Você não pode trabalhar com o prazo, porque pode ser que o resultado dos estudos mostrem que a tarifa não consiga ser reduzida. Então, não adianta a gente dar um prazo e acabar decepcionando expectativas. A gente deixou muito claro que nós íamos fazer esse estudo que está sendo já contratado, que já foi contratado e agora está em andamento. O senhor citou a questão da Tamoios, né? Logo na sequência, nós tínhamos um problema no quilômetro 57, é isso? 52, que ficou anos e anos e anos e anos sem resolver, aí logo na sequência do atual governo foi resolvido com a sua intervenção. Tamoios deslancha totalmente dentro do prazo, quer dizer, os contornos vão ser efetivados. Contorno dezembro do sentido Ubatuba e sentido São Sebastião, meados do ano que vem. Sentido São Sebastião, até julho do ano que vem, o sentido São Sebastião. A Tamoios, de fato, a gente conseguiu estava 7 anos ali bloqueado um trecho. E tem um outro pedido que muita gente faz, é importante a gente lembrar e dizer que nós estamos vendo, né, que é a questão do aumento de velocidade da Tamoios. Eu ia chegar nisso. Né? Então a gente sabe porque é da região, sabe a solicitação das pessoas, e eu, obviamente, assim que assumi, já fui me informar sobre esse tema. Ela tem, a maior reta da Tamoios tem por volta de 600 metros. Mas ainda assim, então essa é a dificuldade em relação à ampliação do volume, de acordo com as técnicas, né, com os manuais técnicos de velocidade versus tipo de trajeto. O que nós pedimos para a concessionária foi uma encomenda de um projeto onde fosse possível, pelo menos em trechos, aumentar a velocidade. Então eles estão fazendo esse projeto que talvez tenha que ter adequações, consequentemente custo, né, para que a gente possa adaptar. Mas ainda assim eu falei, então vamos fazer o projeto pelo menos, e a concessionária se dispôs a fazer esse projeto, mostrar pontualmente aonde é possível fazê-lo, de que forma e se isso terá algum custo e qual o custo que isso pode ter para essa adequação e adaptação. Então também, só para dizer que a gente não esqueceu desse pleito tão antigo da população aqui da região. Agora, o contorno sul, contorno norte, na realidade, para Ubatuba, ele atende uma questão que é o turismo, principalmente você corta todo o fluxo turístico de Ubatuba e também do litoral do Rio de Janeiro, sai de Caraguatatuba. O contorno sul, que é o de São Sebastião, vai para o Porto. O Porto é o grande cereja do bolo dessa questão toda, tanto para as empresas da região como para o próprio São Sebastião. Porto São Sebastião, qual é a situação dele? Ele andou a questão de concessão, da exploração do porto, vai sair daquele estágio que é o maior porto, melhor calado do Brasil, do hemisfério sul, mas ele continua ainda tímido, né? Dá para desatar esse nó? Então, senhor, de fato, nós vamos ter uma grande estrada que vai servir para o turismo também, né, da Sim, região claro. sul. Mas o grande foco dela o grande foco dela é, de fato, o porto. Sim. O porto, para a gente explicar para o pessoal, é federal.
e tem uma outorga para o Estado. Sim. Qual é o problema? O problema é que a outorga agora vence em 8 anos. E você não vai conseguir fazer uma concessão com uma outorga de 8 anos. Então nós já pedimos ao governo federal a ampliação do prazo da outorga para 30 anos. E aí o Estado poderia fazer uma concessão com essa outorga, que é mais ou menos o que a gente fez com o aeroporto. O governo federal deu para o município uma outorga de 30 anos. E o município fez uma concessão no mesmo período. Então o que nós precisamos é que o governo federal dê para o Estado a outorga de 30 anos, para aí sim a gente poder fazer uma concessão. Sem isso é impossível, porque ninguém vai fazer um investimento para daqui a 8 anos ter que devolver. Investimento volumoso. É volumoso, porque aí nós estamos falando de ampliação. Eu já vi algumas propostas de projetos, né? Tem um projeto que amplia em T o porto, tem um projeto que amplia em L, né? Tem um T. Qual que o senhor gosta mais? Essa é boa. Eu gosto daquilo que for mais eficiente e que a gente consiga ter um resultado rápido para gerar mais emprego. Tanto faz a letra. Esse do L vai ser bonito por fotografar por drone. Aliás, essa é uma das nossas colocações, acho que o Tarcísio já deixou muito claro, que o governo não tem esse viés ideológico. A gente quer fazer o que for melhor para o cidadão, e no caso do Porto, o que a gente precisa é que ele de fato possa aproveitar todo esse potencial que ele tem, né? Então a conversa não é de fato ideológica, é conseguir um projeto que seja exequível, porque também não adianta você desenhar um projeto para o Porto, que aí nunca vai, porque aí o meio ambiente não aprova, não sei o que não aprova. Tem que ser algo que seja exequível, ou seja, que possa ser realizado, né? Pela iniciativa privada, claro, que é o que a gente acredita, ainda que com o que a gente chama de patrocínio, né? Uma concessão patrocinada, com recursos também do governo do Estado, mas que tenha aí uma viabilidade para parar em pé de fato. E a gente poder transformar aquele porto naquilo que ele merece ser, porque tem já essa questão do calado pronto e preparado. Então, a nossa secretária Natália está estudando junto com o Benini é o secretário de parcerias em projetos, a Natália de infraestrutura, para que a gente possa ter um bom estudo assim que o governo do federal nos der os 30 anos. Se ele não der, aí vai ficar na mão do governo federal, que é meio contra. Aí sim, ideologicamente, eles são contra privatizações. É uma questão de ideologia. A gente não concorda com isso. A gente quer fazer o que for melhor para o cidadão. Aproveitando que a gente está lá no litoral, vamos falar das casas. Ah, sim. Das casas para aquelas pessoas, aquelas famílias que tiveram que enfrentar aquela tragédia climática, né? O senhor esteve lá recentemente, né? Como é que estão as obras e conta pra gente qual é o estágio dessa ação aí do governo. Olha, estive também, eu vou aqui, essa eu nunca comentei, mas eu estive em Brasília, representando o nosso governador Tarcísio, na própria segunda-feira, agora, que essa segunda-feira que teve as discussões da reforma, eu estive no MDR, né? Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro e os governadores que estavam lá, eu estava representando o governador, e um dos pontos ali, você vai entender porque eu estou falando desse tema, era sobre o plano de proteção e defesa civil, né, que o ministro apresentou, que o governo federal está construindo um plano de proteção e defesa civil. Uma das nossas colocações como governo foi que esse plano não deixasse de ter ferramentas, né, tecnológicas de acompanhamento de invasões e ocupações em áreas de risco. Senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Então a gente colocou isso claramente. Não adianta você criar soluções e, ao mesmo tempo, tem mais pessoas invadindo áreas de risco, ocupando áreas de risco. Criar soluções e manter problemas. Né? Exato, e manter os problemas. Então, eu também deixei isso muito claro na reunião, junto ao MDR e ao ministro, que era importante que isso fosse incluídos. É claro que também, para esse governo, quando a gente fala um pouquinho sobre invasão e ocupação, eles não gostam muito. Mas a gente tem que mostrar o problema, a vida como ela é. E, de fato, não adianta nada se a gente não resolver o problema definitivamente. Ainda que em longo prazo. Você começa a ter a solução para o problema atual e deixa de criar novos problemas. Bom, e depois disso, já falando sobre o governo do Estado, nessa tragédia de São Sebastião. O governador presente se comprometeu com 3 pontos importantes ali. O primeiro é um novo sistema de monitoramento para invasão de áreas de risco, depois o sistema de alerta e alarme, que será entregue até dezembro desse ano, um novo sistema de alertas, e terceiro, as unidades
unidades habitacionais que estão sendo construídas com a metodologia inovadora do CDHU, muito próxima, né, ou a mesma utilizada aqui no nosso Hospital de Retaguarda, né? Então o CDHU e a Secretaria de Habitação buscaram uma solução inovadora pela primeira vez, e nós vamos ter no final do mesmo ano que aconteceu a tragédia a solução. Porque, Zé e Elcio, vocês que nos acompanham, É uma coisa recorde. a gente já viu muita tragédia que dizia, vai resolver, vai dinheiro, passa anos e não resolve nada. Ali não. Nós vamos ter tido problema, vamos entregar a solução e vamos construir uma solução também, um bom legado com esse novo sistema de alerta e de acompanhamento de ocupações. As moradias já estão em estado bastante adiantado. Sim, a gente já vê um prédio que já foi coberto agora esses dias, agora está na fase de acabamento num dos prédios, né? São várias torres de prédios, cada unidade dessa tem 32 apartamentos, são 16 apartamentos em cada unidade, 16 apartamentos em cada unidade dessa, e a gente vai construindo então as torres e vamos, depois em outubro nós já devemos entregar algumas delas, parcialmente já indo ocupando. Vale lembrar que tem 300 famílias que já estão nos prédios lá em Bertioga, que eram unidades habitacionais que já estavam em fase final e que também já estão ocupando. E mais 72 que estão na nossa Vila de Passagem, que é uma ocupação provisória, que foi construída também, que já foi entregue, para que eles, enquanto não ficam prontas a unidade definitiva, eles possam usar essas unidades provisórias. A questão do... desculpe, Zé. A questão do alerta, que foi uma questão muito discutida exatamente naquele impacto inicial da tragédia de São Sebastião, da tragédia deste ano no Litoral Norte. Você é um cara muito ligado em tecnologia. Como é que vai funcionar esse sistema? Por exemplo, vai ter essa famosa sirene? Para onde está indo esse sistema? Foi uma discussão muito grande, muito intensa naquele período. Eu acho que tudo que você puder acrescentar vai ajudar na questão. A questão da sirene, treinamento, não adianta a sirene sem ter treinamento, credibilidade também. A ideia é que o município seja o responsável pelo alerta direto das torres, né? E o Estado, junto com a Defesa Civil do Estado, Coronel Rengel, eu tive com ele esses dias, ele estava me mostrando os planos e a licitação que será aberta nos próximos dias para a contratação desse serviço, para que antes das próximas chuvas, né, até dezembro desse ano, a gente já possa ter o sistema implementado. Vale a pena lembrar dos processos construtivos, né? Sim. Que tem um modelo já testado aqui em São José. Né? Sim, aqui foi construído o Hospital de Retaguarda, agora é uma construção habitacional, mas é um processo que já está consolidado no Sul, lá em Curitiba, por exemplo. A gente teve a oportunidade, o Tarcísio visitou prédios construídos com essa metodologia, foi visitar a fábrica, onde estão sendo produzidos os painéis que já chegam aqui prontos. Então, de fato, uma tecnologia, não é um teste, né, de algo novo, mas é algo, sim, moderno, inovador, e que pela primeira vez está sendo contratado pelo poder público, porque toda essa metodologia era feita pela iniciativa privada. Agora o poder público contratou essa metodologia através do CDHU e da Secretaria de Habitação. Está ficando muito bonito, conforto térmico, enfim, são unidades habitacionais de fato de ponta, com acabamento muito bacana. Esse processo construtivo, ele economiza tempo e dinheiro? Economiza tempo, dinheiro, porque você tem um acabamento único, você consegue, quando você, por exemplo, está numa situação dessa, você tem que pagar os custos de habitação, de hotéis, aonde eles estão hospedados, então você evita esses custos com a contratação mais rápida. Se você fizer a conta no final, ela vai ser mais sustentável do ponto de vista do tripé da sustentabilidade, ambientalmente, socialmente e também economicamente. A gente já passou de 30 minutos e a gente vai para as perguntas finais, para a pergunta final. Agora é a hora da canelada, é isso? Vamos lá, preparem-se. Vamos falar. Se não for sobre o Palmeiras, no resultado do Flamengo e Palmeiras, tudo bem. Não, mas foi um pênalti claro lá pro Flamengo, não sei por que o juiz não deu. Aliás, acabei de receber a informação que aquela moça acabou falecendo, né? Que foi atingida nas brigas de torcida. Horrível. Lamentável. Lamentável esse cenário dentro dos estádios brasileiros. Né? É lamentável. Isso é realmente muito triste. Falando de política, você falou que na realidade vocês estão governando, vocês estão trabalhando e não pensam em política. Mas no ano que vem tem eleição, 2026, sim. Eleição municipal, uma coisa importante, é um passo para a eleição de 2030.
2024, aliás, o ano que vem, 2026, eleições gerais. Sim. Novamente. Você, do Palácio dos Bandeirantes, você cuida bastante do Vale do Paraíba. Confia nos resultados do seu partido, nos candidatos alinhados ao governo? Como é que você está vendo a gestão do seu sucessor, Anderson Farias, em São José? Primeiro, falando de partido, a gente conquistou já, daqui a pouco nós vamos divulgar, nós não estamos fazendo essa divulgação, mas vários prefeitos aqui do Vale do Paraíba que se filiaram ao PSD, outros candidatos a prefeitos. Então esse trabalho está sendo feito do ponto de vista partidário, e especificamente aqui em São José, no caso do Anderson, a gente percebe que todas as pesquisas mostram a aceitação da qualidade do governo do Anderson, né? É incrível a aceitação da equipe e das realizações que ele tem feito como gestor público. Isso é muito bom, porque lá na frente, na hora do voto, a população vai reconhecer que ele está fazendo o seu trabalho muito bem feito, próximo das pessoas, trazendo soluções importantes, modernização. Em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Já tem trabalhado muito, conversado com muita gente. Ele sempre foi uma pessoa que trabalha demais, né? Trabalha demais. Antes, né, não aparecia tanto o seu trabalho, agora, obviamente, como prefeito, as pessoas estão acompanhando de perto toda a correria, no bom sentido, que ele tem feito pela cidade, e transita desde a população mais simples até os eventos mais sofisticados aqui da nossa cidade. Então, isso é muito bom. Vale lembrar que quando eu falo de não se dedicar à política partidária, eu estou falando dentro do tempo ali de gestão e de governo. Mas esse é um tema, por exemplo, a sucessão aqui da nossa cidade, que eu já tratei, inclusive, com o governador Tarcísio, no momento que nós fomos nos unir para ser candidato a governador e vice-governador. Afinal de contas, ele tem o seu domicílio eleitoral em São José dos Campos, eu também, e nós não poderíamos ter candidatos distintos dentro da nossa cidade. Então, previamente Isso até... é interessante, é uma bagunça, né? O PSDB em São José está morto? Então, aí, só para concluir, já te respondo. O nosso governador Tarcísio, junto comigo, apoiaremos, né, o Anderson como candidato. Isso já é um compromisso feito, eu com ele e ele comigo, né, para que a gente possa fazer com que a cidade permaneça no caminho certo. Isso, e o Anderson tem mostrado que está no caminho certo. Então, essa é o resumo. E já respondendo a outros adversários, né, o PSDB não. O PSDB nunca estará morto, nem nacionalmente, nem do ponto de vista do Estado e nem localmente, né? Agora, o que a gente percebe é que o partido cometeu uma série de erros, né, e a população percebeu os erros que o PSDB tem cometido, e não só a população comum, mas também aqueles envolvidos na política, como são os próprios gestores. Uma migração muito grande de políticos do PSDB para outros partidos, incluindo o próprio PSD, porque não vem o PSD com esse final de semana eu fui surpreendido com uma declaração do Aloísio, né, muito forte em relação ao PSDB, não sei se vocês já acompanharam, né, uma declaração muito forte a Mara também fez uma declaração lá atrás muito forte em relação ao PSDB, e de fato a gente percebe, aí falando localmente, e eu acompanho também, porque recebo notícias da cidade, né, uma posição aqui do partido muito próxima às pautas do PT, a gente percebe aqui, talvez até possa ter uma fusão aqui local, né, dos candidatos de alguns vereadores do PSDB com o do PT. Talvez essa seja a sua torcida. Eu acho que você foi irônico, mas tudo bem. A gente pode ter até uma fusão aqui de alguns candidatos, porque a gente percebe uma ação... O fato, Feliz, é que eles estão se reunindo aí em pizzaria. A gente percebe, é importante, não, e não sei, é importante que deixe claro, eles podem deixar isso claro. Não, eu acho que a pauta do PT aqui em São José, eu apoio, cada um que fale o que quiser, né? Mas a gente percebe que parte do PSDB, não estou falando todos, estão muito próximos dos vereadores do PT, votam junto na Câmara, eu acompanho, votam junto na Câmara, defendem os mesmos discursos, né? Mas a população está observando isso, sabe quão mal o PT fez para nossa cidade, né? E não quer que isso volte. E quando a gente vê o PSDB muito mais próximo do PT
do que de outras linhas, a gente estranha. Mas, repito, não são todos, são alguns vereadores, especificamente, dentro do PSDB. Mas muita coisa vai mudar, eu acho, até a eleição municipal, ainda dentro da própria Câmara Municipal. E o nosso prefeito Anderson tem trabalhado muito bem com as pautas necessárias para fazer a cidade avançar. Todas elas foram votadas na Câmara com êxito, ainda que não da forma de quase unanimidade que nós tínhamos antes, mas com uma bela construção também política do nosso prefeito Anderson. O PSD quer fazer mais cadeiras aí no Vale, né, nas prefeituras. Sem dúvida, o PSD sabe como fazer. Antigamente era outro slogan, mas o partido mudava, mas o sabe como fazer era igual. Mas essa mudança aí, pelo jeito, ainda vai ser melhor trabalhada. Muito bem, a gente chegou ao final desse papo com o vice-governador Felício Ramute. Lembrando que essa entrevista está à disposição no Spotify, no portal e nas redes sociais da SP Rio Mais. Agradeço muito, Elcio. Obrigado, vice-governador. Venha mais vezes. Eu que agradeço, lembrando que o nosso governo, o governo Tarcísio, quer estar cada vez mais próximo com os prefeitos, com a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para construir juntos políticas públicas necessárias para mudar a vida das pessoas no presente e deixar um bom legado para o futuro do Estado. Agradecer a oportunidade e dizer que nós vamos estar sempre à disposição lá no Palácio do Governo, aqui, as portas do Bandeirantes estão abertas para SP Rio. Um prazer estar com vocês. Obrigado.